Em sua primeira entrevista em uma rede de TV nacional, o governador Ricardo Coutinho do estado da Paraíba disse no programa É Notícia da Rede TV que é preciso definir prioridades no ajuste fiscal. Ele lembrou de regiões de seu estado que dependem muito das verbas federais e que seriam prejudicadas. Com esse corte, é possível até que a recessão piore, opinou o governador. Sobre a crise, disse que o principal problema é político e não econômico. Confira o que falou o governador Ricardo Coutinho. Eu acho, Amanda, que não tem o ajuste fiscal. Tem um ajuste fiscal. Ou alguns ajustes fiscais que precisam ser feitos. Agora, é preciso definir prioridades. Se você olhar para o semiárido nordestino, que compõe 80% daquela região, da área, e que há 4 anos não vê água, tem região na Paraíba como Curimataú, que quando nos 4 anos choveu menos do que 400 milímetros. Isso é deserto. Isso é deserto. E lá, como no restante do estado, nós estamos fazendo uma série de obras hídricas importantes, adutoras. Quer dizer, a gente está fazendo mais adutoras do que em 20 anos. E isso depende de recursos do governo federal? Uma grande parte disso, uma parte é com recursos próprios, mas uma grande parte é em parceria com o governo da presidenta Dilma, que teve um olhar importante para o Nordeste. Então, se você corta isso, evidentemente que você está condenando mais ainda uma região para que no próximo ciclo de estiagem, nós nem saímos desse, mas no próximo ciclo, a população paga um preço enorme. Não é possível. Tem que separar as coisas, né? Eu acho que se você tem um desequilíbrio de contas, não dá para você achar que vai fechar o ano tendo um superávit enorme, quando você pode dividir esse superávit em 2 anos. Então, o superávit de 1,2% neste ano é alto demais? O senhor acha ambicioso? É muito alto. Eu acho muito difícil se conseguir, a não ser que você tenha... Sinceramente, eu não sou catastrófico, mas a não ser que você tenha uma quebradeira generalizada, o que é ruim para todo mundo. O senhor acha que pode aprofundar a recessão, então? Ah, sem dúvida. Por exemplo, o que nós estamos vendo na habitação é um grande setor desse país do ponto de vista de geração de empregos. É preciso retomar o Minha Casa Minha Vida, é preciso olhar um pouco com um cuidado maior a questão dos cortes nessa área da habitação. É preciso reequilibrar o pagamento para muitas e muitas obras que ainda estão em curso. É preciso ter cuidado. É claro que o ministro Levi tem conhecimento disso melhor que eu. Ele tem uma estratégia, né? Mas que eu tenho a impressão que essa estratégia dele, quando ele coloca aqui, ele sabe que se for por aqui, um pouco menos, ele vai atingir o objetivo. Qual a sua avaliação dele? O senhor já esteve com o ministro Levi recentemente numa reunião com os governadores do Nordeste? Eu não faço avaliação pessoal de ninguém, imagina. Ou da estratégia dele, do trabalho dele? Eu acho que ele faz parte do governo, o governo tem uma tipicidade, né, que sai de uma rota para poder pegar uma rota completamente diferente, né, com o discurso de que é preciso fazer esse atalho para poder voltar a crescer. Eu não tenho a menor dúvida que é preciso equilibrar contas. Né? Eu sei o que é cortar. Eu corto contas no estado que não é rico, é um estado pobre da federação, para que ele permanecesse equilibrado desde o primeiro mês que eu entrei. Ele está lá equilibrado. Tem um nível de investimento que superou, por exemplo, as metas do PAF, né? E isso para o PAF seria ruim, mas para mim foi uma prova extremamente importante, ou seja, investir mais do que aquilo que estava previsto. Nós investimos mais. Agora, eu acho que é preciso que não se pare todos os setores. O meu temor é esse. Eu sei que essa preocupação da presidente da República, mas a gente tem que... Eu falei agora aqui... Porque é difícil acertar essa engrenagem, né? A dosagem certa. Claro. Até mesmo porque existe uma disputa política. Eu acho que a principal crise no país é política. Tem uma crise econômica, de receita e despesa. Mas por quê? Política em que sentido? Porque a eleição foi muito acirrada. E porque quem perdeu achou que, em função dessa crise, que na essência
de Operação Lava Jato, de questão ética, enfim, achou que poderia não permitir que a presidente governasse ou poderia atrair a presidente para o centro dessa crise, mas ela não tem nada a ver com isso, né? Então, houve uma expectativa de alguns setores, não são todos, sequer da oposição são todos, mas alguns setores da oposição que esse processo poderia desencadear num processo maior, né? Que seria o caos para o país, né? Eu acho que o país não aceitaria isso e nem mereceria isso. Mas é que é uma oposição que muitas vezes se arvora como representante desses movimentos de rua. O senhor acha que a oposição age como representante dos legítimos anseios da sociedade ou age de maneira irresponsável? Não tem a menor relação, não tem a menor raiz popular. Os movimentos de rua não têm nada a ver com a oposição. Observe bem. Os movimentos de rua, em nenhum momento, tinham na oposição uma referência. A mínima referência. Eles não têm ninguém uma referência, nenhum político, essa é a verdade. Não tem, exatamente. Não tem nenhum político. E é preciso compreender isso, né? E é preciso olhar, por exemplo, para essa etapa nova no mundo, né? Quem olhar para o Egito, para a Tunísia, há alguns anos atrás, talvez nós estivéssemos vendo isso que nós os países da Primavera Árabe, né? Por quê? Porque você horizontalizou a informação. Então, a informação ficou muito fácil para todo mundo, a convocação, a reclamação, ficou muito fácil através da internet. E isso faz com que você não verticalize os movimentos, você horizontalize. E também tem as dificuldades, porque quando você horizontaliza, você não tem liderança. Essa é a questão central. Falta uma liderança na política, uma grande liderança. Falta sim. Política hoje não tem uma grande liderança. E política não tem vácuo também, o poder não tem vácuo. O poder não tem vácuo. Mas eu creio que está todo mundo aprendendo, ou buscando aprender, né? As ruas estão falando, eu acho que a insatisfação com os serviços públicos e com a questão ética são os dois polos disso. O serviço público, Amanda, tem que melhorar. O país tem um péssimo serviço público. Essa é a verdade. Você não pode pegar uma criança, coloca na escola, sabe? E essa criança sai lá do ensino fundamental com dificuldade enorme de ler e de compreender aquilo que está lendo. Isso é uma falta de respeito enorme. Como é que essa é a realidade na Paraíba? Porque isso já melhorou, né? O Nordeste cresceu muito acima da média do país, acho que na última década, nos últimos anos. Em que sentido o Nordeste já avançou e o que falta avançar? O seu estado e a região como um todo? O Nordeste, de 2002 a 2012, ele cresceu em média 4,8%. O país cresceu em média 3,8%, ou seja, o Nordeste cresceu 25%, 26% a mais do que o país. Acontece que se o Nordeste, que hoje representa 13,8% do PIB nacional e tem uma população de quase 30%, para o Nordeste chegar à posição do Sul, que é 17%, ele teria que crescer nessa proporção acima do país quase 40 anos. É muito tempo. É muito tempo.